Irmãos, abram a Bíblia de vocês em João 16. Eu vou mostrar uma coisa interessante e prática para a nossa salvação. Nós temos que conhecer como Deus opera para que você possa ter mais facilidade na prática da sua fé e você possa encontrar esse caminho da salvação pela graça de Deus. João capítulo 16. Digam glória a Deus. Curva a sua cabeça mais uma vez. Uma oração bem consciente, pedindo que a obra de Deus seja realizada. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, que a nossa vinda aqui seja bastante frutífera, que nós possamos ter percepção e entendimento espiritual, porque queremos receber a salvação, porque até aqui nós temos visto, temos sido esclarecidos da necessidade dessa salvação que o Evangelho oferece, a grande oportunidade que o Evangelho de Jesus Cristo anuncia, e nós só temos a te agradecer, Senhor, e pedir que todo o poder de Deus possa nos levar à vida eterna. Nós possamos pedir o Senhor e esperamos pela fé que a obra de Cristo não seja vã na nossa vida, que o Cristo que desceu do céu, o Cristo que se fez carne e morreu pelos nossos pecados para o nosso despertamento. Jesus, ele tem um propósito de despertamento, de avivamento espiritual, onde cada homem, cada mulher passa a enxergar a malignidade do pecado. O pecado é uma maldição. O pecado, ele leva à morte. O pecado, ele traz a ira de Deus. Ele atrai a ira de Deus. E a ira de Deus é terrível. A palavra diz que a ira do Senhor nos levará a um choro eterno e ranger de dentes. O sofrimento do inferno, a condenação do juízo, meu Deus, é terrível. A descrição na tua palavra mostra algo terrível, uma chama que nunca vai se apagar, um sofrimento, meu Deus, uma infelicidade, um tormento eterno, que nós não queremos sofrer isso. Que a igreja tenha esse despertamento, esse convencimento do juízo. Nós não queremos ser condenados com o mundo, meu Deus. Sejamos separados pela tua graça, sejamos convencidos pelo teu Espírito, a nossa consciência seja ativada, a nossa consciência que estava entenebrecida, o nosso coração que estava endurecido, a consciência que está, meu Deus, muitas vezes amortecida. Somos amortecidos a não pensar corretamente, a não enxergar o nosso estado. Mas a partir dessa noite, o Senhor leve cada um de nós a um autoexame bastante sério, que a nossa consciência seja despertada pela palavra de Deus, a nossa incredulidade e o nosso pecado sejam expostos, a nossa culpa, a nossa necessidade de perdão
seja alcançada, seja vista. Toda a igreja diga: meu Deus, eu quero enxergar a minha culpa e confessar, arrependido, essa culpa, esse pecado, que eu implore, que eu rogue, sabendo a necessidade que eu tenho do perdão, e seja liberto pela obra de Cristo, ela seja real e verdadeira e produza muitos frutos na minha vida. Digam amém. Irmãos, veja em João 16, no capítulo 8, João capítulo 16, no versículo 8, melhor dizendo, que a palavra de Deus diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis o quê? E não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está o quê? Está julgado. Diga glória a Deus. Nós temos que entrar nesse processo de convencimento. Glória a Deus. Nós estamos vindo na igreja e não estamos combatendo o pecado como deveríamos combater. Aí a igreja, ela se torna uma religião que não vai te levar a lugar o quê? A lugar nenhum. Glória a Deus. Se não houver esse confronto com o mal, esse confronto com o pecado, porque Deus, ele arrumou, ele enviou esse aliado para nós. Essa guerra, ela é pesada e nós não teríamos condições de guerrear por nós mesmos. O Espírito Santo, ele é o agente de Deus que veio para nos auxiliar. Amém? Mas tem outro aliado. São dois aliados que Deus nos concedeu. Primeiro, o Espírito Santo. Mas antes de você, quando você nasceu, ele te deu consciência. Você nasceu com consciência. Você nasceu com a lei de Deus escrita onde? No seu coração. Nós temos noção, irmãos, do que é certo e do que é errado, sem precisar de quê? Sem precisar da lei. Sem precisar da lei. Por quê? Porque nós temos o quê? Nós temos o quê? Isso é importante você aprender isso hoje. Frisar isso. Saber você sabe, mas você não ouve a sua o quê? Você não ouve a sua consciência. A deficiência das pessoas, o pouco rendimento das pessoas, a falta de sucesso das pessoas, é justamente porque ela anula o quê? Anula sua própria o quê? Consciência. A capacidade de discernir as coisas, irmãos. A nossa capacidade de discernir, ela é anulada. É a isso que se chama cegueira espiritual. A consciência, ela trabalha junto com o quê? Junto com o sentimento, junto com o pensamento, junto com a vontade. A consciência, ela é controladora de quê? Do coração. Mas só qual é o processo inverso que o pecador permite? Quem domina? Ao invés de ser a mente, quem domina?
Coração. O coração, ele é mais forte do que o quê? Do que a própria o quê? Do que a própria consciência. Vocês estão entendendo? Digam amém. Eu desejo fazer alguma coisa, mas eu não consigo deter o desejo ruim, porque a minha consciência está o quê? Está anulada. Diga glória a Deus. Eu preciso de convencimento. Eu preciso despertar a minha o quê? Despertar a minha consciência. E só há despertamento de consciência se realmente ela for ativada pela palavra de quem? Mais precisamente, irmãos, mais precisamente pela lei, mais precisamente pelo mandamento. Amém? Por isso que Paulo disse que a lei era boa. O pastor Luiz Fernando nunca disse aqui que a lei não serve para nada. Mas eu sempre frisei, se os que estão frequentando aqui há mais tempo sabem que eu disse o quê? A lei não salva, mas ela tem um papel importantíssimo, que é o quê? Denunciar o nosso o quê? O nosso? Denunciar o nosso pecado. Diga glória a Deus. E Jesus usou a lei várias vezes, irmãos. Todas as vezes que ele conversava com alguém, ele identificava o pecado. Ele não acusava, mas ele identificava. Quando ele falou com o jovem rico, ele disse ao jovem rico: olha, vende tudo que você o quê? Que você tem. Por quê? Porque ele era apegado ao materialismo. Ele era materialista. Ele era apegado aos bens dele, e Jesus mostrou a ele qual era o pecado dele. Vende tudo que você tem, doe para os pobres e me siga. Glória a Deus. E aquele homem, a palavra diz que ele simplesmente se calou, virou as costas e saiu. Ou seja, a consciência dele não foi capaz, não foi mais forte do que o desejo. A consciência dele não controlou. Ele não foi despertado e muito menos convencido. Por quê? Porque ele decidiu agir com o quê? Com o coração, irmãos. Esse é o nosso problema. O homem tem um raciocínio, ele tem consciência boa, capacidade de decidir corretamente, capacidade de entender o que é bom e o que é o quê? E o que é ruim. Mas o que acontece? Quando existe esse embotamento, quando existe esse escurecimento da mente, provocado, essa cegueira provocada por Satanás, pelo poder do pecado, nós não conseguimos fazer a coisa certa, mas temos disposição para fazer a coisa o quê? Para fazer a coisa errada. Vocês estão entendendo o processo como é que é? E muito mais ainda, irmãos, a cegueira leva você a não entender que Deus se ira com o pecado. Nós continuamos na igreja, vivendo no pecado, e achamos que estamos muito bem na foto, porque nós estamos adiando a voz que grita na nossa o quê? Nós estamos surdos. A consciência está dizendo: você é adúltero, você é ladrão, você é mentiroso, porque ela fala, você sabe muito bem o mal que você pratica. Mas você vem na igreja para ouvir que Davi venceu o gigante, e você também vai vencer. Essas fábulazinhas de jardim de infância. Aí você nunca vai enxergar o principal propósito. Você nunca vai atacar o verdadeiro adversário, que são os males que estão aonde? Sendo conservados nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nos seus desejos. São os desejos fortes, pecaminosos, que nós temos que combater. Para quê, pastor? Para alcançar a santidade. Porque quando se fala em santidade, a pessoa pensa: não, é com a auréolazinha na cabeça, vestidinho de branco, com as asinhas de anjo. Não, irmão, mas é uma consciência, é um coração cada vez mais limpo. É uma consciência honesta. Desde que a sua consciência seja honesta e ativa, e você tenha
uma boa consciência, porque o Evangelho, ele concede, ele nos concede, ele restaura a nossa consciência, primeiramente. Agora, o coração não. O coração, ele sempre vai ser enganoso. O homem não pode viver pela emoção. Tanto que a fé não é uma emoção. A fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. Digam glória a Deus. Onde eu vou colocar a palavra de Deus em primeiro o quê? Em primeiro lugar. Pastor, a palavra de Deus estará em primeiro lugar. Quando Deus enviou o Espírito Santo no Pentecostes, foi com esse propósito. É esse aliado que a igreja precisa. É o maior ajudador que você tem. Só que Deus, ele ajuda, mas ele também te deu a capacidade de decisão, porque ele te deu o quê? Ele te deu o quê? Consciência. Só que ele quer essa consciência e esse coração voltado para onde? Voltado para ele. A alma precisa ser limpa. A alma diz respeito ao coração. Amém. A consciência, ela aloja o espírito. A alma diz respeito a você como a sua identidade. A alma é o Carlinho, a alma é o Luiz Fernando, a alma é o Wendel, mas a consciência espiritual fala do Luiz Fernando convertido. A consciência espiritual fala que vocês estão com um canal aberto de comunicação com quem? Com Deus em primeiro lugar. E esse contato com Deus vai purificar o quê? Purificar a alma. Jesus disse o quê? Que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não o quê? Não pereça. A alma não vai perecer. A alma não vai perecer. Mas vai ter vida eterna. Mas se você crê, eu preciso crer. Para que a minha alma seja aprovada, para que o Luiz Fernando seja aprovado, ele precisa crer. Ele precisa ter a consciência espiritual. Ele precisa estar em sintonia com quem? Com Deus, e não consigo mesmo, e não com seu ego. Quando o coração fala mais forte, irmãos, eu estou sendo egoísta. O meu eu carnal, ele está prevalecendo. E Deus envia, ele concede esses dois aliados. Ele concede um homem uma consciência, e ele concede o Espírito o quê? O Espírito? O Espírito Santo. Ele coloca o Espírito Santo para fazer morada dentro de nós. Entenda o processo, a obra salvadora de Deus. Entenda o processo espiritual. Tudo acontece por dentro. Tudo acontece por dentro, não é por fora. Eu disse aqui na última reunião, essa igreja aqui, ela fala de coisas o quê? Espirituais. Nós não temos tempo a perder aqui com materialismo. Eu vou orar pelo seu emprego, eu vou orar por isso. Deus vai te dar toda a condição de você ter suprimento de toda a sua necessidade. Mas a primeira coisa, nós não podemos perder tempo, nós temos que buscar o reino de Deus. Isso vai trazer paz, essa comunhão com o Espírito Santo, essa concordância, esse convencimento. Pastor, minha mente minha consciência, ela foi despertada. Eu fui despertado da incredulidade, eu fui despertado do meu pecado, o Espírito Santo me desmascarou. Mas ele desmascarou porque você abriu o seu entendimento e porque você abriu o quê? Abriu a caixa preta do seu coração. Aqui, irmãos, esse momento aqui é único. Esse momento aqui, você não tem tempo na sua casa para ter esse momento com Deus. Então, vir na igreja é muito bom,
É muito bom, porque em casa o filho está falando, o telefone toca, se você parar para orar, alguém bate na porta do quarto, você chega cansado, mas aqui não, aqui essa 1h30, 2 horas, ela é exclusivamente para você cuidar da sua condição espiritual, diga glória a Deus, para você cuidar, para você aprender a receber esse poder de Deus, e esse ensinamento que vocês estão tendo hoje aqui é muito prático. Pastor, eu tenho que ativar a minha o quê? Minha consciência em relação ao mal. E Jesus, ele usou a lei para quê? Porque ele precisa despertar a nossa consciência. O Espírito Santo tem três ministérios importantes, principais. As pessoas falam, Espírito Santo, o Senhor tem que me curar. Espírito Santo, o Senhor tem que o Senhor tem que abrir os meus caminhos. Mas ele tem que fazer principalmente uma obra onde? Na sua consciência, na sua alma. No seu espírito e na sua alma, por quê? Porque você está sendo preparado para entrar no nível elevado onde Deus mora. O nível de Deus é alto, não é baixo. Quem achar que vai com um nível espiritual rasteiro e vai entrar no céu, está redondamente o quê? Enganado. Se eu não combater os meus fracassos, irmãos, se eu não combater o meu pecado, o pecado já está revelado, eu creio que está, ninguém aqui está enganado mais. Todo mundo que entrou na igreja, esse processo de Deus, ele esclarece a sua condição espiritual. Mas o Espírito Santo, ele tem 3 ministérios. Qual, pastor? Primeiro, ele convence do pecado. Depois da justiça, que foi oferecida por Deus. E depois do juízo. Ou seja, você tem que reconhecer o seu pecado. Você tem que reconhecer que o mundo está mergulhado no pecado. E você tem que sair do mundo. Você tem que sair do sistema mundano. Você tem que sair do mundo que não tem Deus. E você precisa voltar para Deus. Você tem que se libertar do mundo incrédulo, das amizades ruins. Você tem que sair do grupo do crime, do grupo da prostituição, do grupo da maldade. Você tem que sair. Não adianta você vir para a igreja e chegar no final de semana, ir para o botequim encher a cabeça de cachaça. Pastor, eu venho para a igreja agora, mas quando chegar no sábadozinho, 6 horas, meio-dia, 1h, eu vou para o botequim. Você vai para a roda dos escarnecedores, se embriagar. Você vai para um ambiente que vai te desqualificar. Você vai para um ambiente que vai anular o poder de quem? Porque você está indo, porque você o quê? Porque você quer. Você está indo porque você quer, porque você já teve a palavra de Deus, você tem o poder de Deus à sua disposição, mas a sua consciência está travada. A sua consciência está travada. O desejo pelo álcool entrou, o desejo pelo adultério entrou, o desejo pela prostituição entrou, o desejo pelo materialismo entrou, e você não combateu, mas você tem a luz do Espírito Santo trabalhando na sua o quê? Na sua consciência. Mas a decisão é de quem? A decisão é nossa. Se eu falar que não, meu amigo, ou eu pensar que não preciso nem falar, se eu pensar que não, acabou, Deus não vai te obrigar a nada. Então Jesus faz o quê? Ele envia o Espírito Santo para convencer você do pecado. A primeira coisa, você tem que despertar em relação à sua culpa. Você tem que despertar em relação à sua incredulidade. Ele faz essa obra. Pastor, a minha consciência foi despertada, eu tenho necessidade de quem? De Deus e do perdão. Diga glória a Deus. Isso não é religião, irmãos. Isso é evangelho.
Isso não é denominação, isso não é vinda na igreja para brincar. Nós estamos falando de coisas espirituais. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Pastor, eu fui despertado. A consciência minha está me cobrando aqui. Está me cobrando aqui. Eu tenho comportamento ruim. Eu tenho coisas ruins na minha vida que eu estou praticando. Mas hoje a sua consciência vai começar o quê? A martelar. Hoje a sua consciência vai começar a ser ativada e o Espírito Santo começa a bombardear para te convencer. O Espírito Santo começa a trabalhar dizendo assim: você tem que largar o pecado, porque Deus quer o seu bem, porque Deus quer te salvar, Deus quer melhorar a sua condição da família, Deus quer melhorar o seu relacionamento com a sua esposa, Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar os seus filhos. Digam glória a Deus. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer limpar o seu coração. Ele convence do pecado nesses termos, irmãos. Ele desmascara o pecado. Ele torna claro quais são os resultados do pecado. O Espírito Santo, ele nos dá esse convencimento. A palavra de Deus, ela mostra o que vai acontecer com o pecador impenitente. Amém? Não adianta você se perdoar. Não adianta você querer produzir justiça. Você precisa da justiça imputada. É isso que a palavra diz. Ah, não, pastor, eu vou melhorar. Não, você tem que se render. É diferente. Você tem que se render. Você tem que começar a obedecer a palavra de quem? A palavra de Deus. Você tem que conhecer o mandamento. Para quê? Para conhecer o seu pecado. Você tem que conhecer o seu erro. Para quê? Para que a consciência sua seja ativada. E você conheça a necessidade sua de Deus, a sua necessidade de Jesus, a sua necessidade do perdão, a sua necessidade da libertação das obras do diabo e do próprio diabo. Por que está mergulhado na bebedice? Por que está mergulhado no uso de droga? Por que está no tráfico? Por que está roubando? Por que está adulterando? Porque está preso pelo diabo. E nesse estado você não pode entrar no reino de quem? No reino de Deus. Você tem que ser convencido. Você tem que ser convencido dessa maldade. Irmãos, eu estou falando ser convencido. A libertação, quem te dá é Jesus Cristo. Ser sincero e dizer para você mesmo: eu estou o quê? Eu estou errado, e eu preciso de salvar, e eu preciso do perdão de Deus. Aí o Espírito Santo, ele começa a trabalhar para te levar ao arrependimento. Ele te leva ao arrependimento. Ele te convence e te leva ao arrependimento. Mas você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E Jesus mostra isso numa passagem muito fácil de entender. No mesmo livro de João, volta lá no capítulo 4. Tem o capítulo 4 no começo, mas agora você volta no 4. Nesse capítulo 4 aqui, irmãos, Jesus conversa com uma mulher samaritana. Amém? Uma mulher que a própria palavra diz que era uma pecadora. E nesse contato que Jesus abre com ela, nesse relacionamento que Jesus abre com qualquer pessoa, o que Jesus fez aqui com essa mulher, ele faz com qualquer pecador. Amém? Ele faz com qualquer pecador. Jesus, ele abre um diálogo com qualquer pessoa. Ele conversa com qualquer pessoa. Ele conversou comigo. Ele conversou comigo através de quem, pastor? De alguém. Alguém usado pelo Espírito Santo na parte do evangelismo. Alguém falou comigo. Digam glória a Deus. E Jesus falou com essa mulher. Olha o que diz o versículo 7. Veio uma mulher da onde? De Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me
dá-me de beber. Olha como é que ele puxa o assunto. Ele falou de religião? Não, Jesus chega e abre um diálogo com uma coisa genérica. É assim que a gente evangeliza. Irmão, você vai para o inferno. Não. Primeiro você começa conversando. Fala daquilo que é familiar para a pessoa. Fala daquilo que a pessoa gosta. Ele abre o diálogo com um assunto genérico e ele usou a água. Simplesmente, dá-me de beber. Você pode me dar um copo d'água? Chamou a atenção daquela mulher, como ele tem chamado a nossa atenção. Mas Jesus, ele é sábio, ele ensina a igreja a evangelizar, porque num dado momento, ele inverte o assunto genérico e passa a falar de coisas o quê? Coisas espirituais. Ele usa o instrumento para construir uma ponte, para falar algo verdadeiro para essa mulher. Ele precisava se aproximar dela, e ela vem com as barreiras. O senhor é judeu, eu sou samaritana. Nós não poderíamos estar falando, porque o nosso povo não se dá bem. O samaritano era um povo mestiço, irmãos. Era uma mistura dos judeus com os babilônios. Amém? Na época da dispersão, muitos babilônios vieram e se ajuntaram com os judeus, e surgiram os samaritanos, e os judeus ortodoxos não gostavam nem de passar em Samaria. Aqueles que eram puros, judeus puros, não queriam conversa com os samaritanos. E a mulher sabia pela vestimenta, pelo jeito de Jesus, que Jesus era judeu. Mas Jesus não levou para esse lado do separatismo religioso. Por quê? Porque ele queria alcançar a alma daquela mulher. Jesus quer alcançar a sua alma. Ele não quer saber de religiosidade. Ah, pastor, fulano é macumbeiro, fulano é isso, fulano é aquilo, não interessa. Ah, é católico. Não, nós precisamos anunciar Jesus Cristo, nós precisamos falar da necessidade da salvação, nós precisamos que as pessoas sejam convencidas da necessidade da salvação, libertá-las da incredulidade, libertá-las do pecado consentido. Diga glória a Deus. Que na verdade é um domínio do pecado. É um domínio do pecado, a lei do pecado que impera em nós. Então Jesus chama aquela mulher e diz assim: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus. Aí Jesus entra com a parte espiritual. Digam glória a Deus. Ele abriu o diálogo, ele se esquivou da questão do separatismo, que isso iria causar um distanciamento dos dois, e Jesus fala de algo espiritual, de uma verdade que ela precisava conhecer. Digam glória a Deus. Nós precisamos conhecer o dom de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água o quê? Aí ele muda do assunto genérico, do assunto simples para um assunto espiritual. Ele cria a oportunidade, ele conquista a atenção dessa mulher pecadora e ele muda de assunto para coisas espirituais. Diga glória a Deus. Ele cativou ela primeiro, irmãos. Talvez a palavra não tenha relatado, descrito o diálogo todo, mas a parte mais importante, Jesus fala para ela: se tu conheceras o dom de Deus. O dom de Deus é Jesus, irmãos. Mas antes de você conhecer o dom de Deus, você tem que perguntar: para que o dom de Deus? Para que Jesus? Por que Jesus? Por que eu preciso de Jesus? Eu preciso de Jesus porque Jesus é a justiça que eu não tenho como produzir por mim mesmo.
E eu preciso do dom de Deus, porque esse dom de Deus chamado Cristo é a justiça que nós não temos condições de produzir. Nós não temos justiça própria, irmãos. Nós não temos capacidade de retidão. Nós não temos capacidade de observância da palavra por nossa própria conta. Por isso que Deus mandou o aliado, o Espírito Santo. Por isso que existem os anjos. Por isso que existe o Evangelho, a palavra de Deus escrita. Porque são recursos espirituais. É o poder de Deus operando a nosso favor. Digam glória a Deus. E vocês têm que buscar essas coisas. Jesus falou, Jesus disse a ela: dá-me de beber. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que te atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela não entendeu o que Jesus falou. É igual Nicodemos: como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer o quê? E nascer de novo. Irmão, sabe qual é o problema hoje na igreja? 99% das pessoas não conhecem o significado o quê? Espiritual da sua vinda aqui. A sua vinda aqui, ela tem um significado extremamente espiritual, não material. Por que os pastores penderam para o lado material? Porque nem eles entendem o lado espiritual. Porque o lado espiritual não é interessante. O lado espiritual requer muita concentração e não vai dar tempo de falar de dízimo. Mas se eu encaixar o materialismo, as bênçãos materiais, é fácil de associar o dinheiro. É fácil de colocar vocês para pagar voto. Mas Jesus não estava interessado nem na água, mas ele estava querendo transmitir a necessidade da salvação àquela mulher. Digam glória a Deus. Jesus falou da lei com aquela mulher, especificamente, nós vamos ver aqui. Jesus falou do adultério daquela mulher. Para quê? Para ela conhecer a necessidade do perdão. E é isso que nós temos que procurar conhecer, pastor. Qual é o meu pecado? Qual é o meu pecado para que eu possa pedir perdão a quem? A Deus. Que o Espírito Santo me convença. Que o Espírito Santo me revele a lei de Deus. Que o Espírito Santo me mostre que o padrão de Deus é elevado, é alto. Amém? O pecador, irmãos, ele não foge da ira de Deus, por quê? Porque ele não acredita na ira de Deus. Nós estamos aqui e entramos na igreja tranquilos, e saímos tranquilos, saímos daqui, vamos mergulhar no pecado, mas por quê? Porque nós não acreditamos, nós não fomos convencidos da ira de quem? Da ira de Deus. Você ouviu, ou você escutou, mas não ouviu. Você ouviu, mas não discerniu. Ouviu sim, mas não discerniu. Ouviu sim, mas não teve entendimento o quê? Espiritual. Ouviu, conhece, não. O Espírito Santo convence do pecado, mas isso é teoria. Jesus falou com ela: tem um dom de Deus que você precisa. Tem um dom de Deus que eu quero te oferecer, e você precisa desse dom de Deus. Nós sabemos que vai haver uma condenação, nós sabemos que tem uma ira por vir, e se eu estou na minha sã consciência, eu não quero entrar no inferno. Quem vai querer entrar no inferno na sã consciência? Ninguém. Mas de forma inconsciente, você fala até assim: eu posso até ir para o inferno. Mas por quê, pastor? Porque não tem temor. Porque não foi convencido pelo Espírito Santo. Porque a consciência não foi despertada. Jesus queria despertar a consciência dessa mulher. Ele abriu um diálogo, começou falando de algo comum,
um papo informal, e depois ele começou aprofundando até tocar no pecado daquela mulher e fazê-la reconhecer o seu pecado. Às vezes a gente fala, pastor, a lei caiu. Ela caiu sim, irmãos. Ela caiu porque Jesus cumpriu. Mas ela tem um significado espiritual. Nós não vivemos debaixo da lei, mas nós vivemos debaixo da graça. Existe vida pela fé e pela graça de Deus. Nós temos que entender isso, mas a lei ela é um instrumento do Espírito Santo. Porque senão, se eu ignorar a lei, eu vou ficar sem, o processo não vai encaixar. O processo não vai encaixar. Jesus falou do adultério para essa mulher, falou do 7º mandamento. Eu pergunto qual é o pecado que o Espírito Santo está revelando hoje, está falando com você. Qual é o pecado que você comete e o Espírito Santo quer te convencer nessa noite? Jesus vai falar para ela, vamos em frente, para chegar onde eu estou falando. Senhor, tu não tens como tirar, com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter o quê? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá o quê? Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida o quê? Eu quero te dar vida espiritual. E se você receber a vida espiritual, você vai receber a vida o quê? A vida eterna. A vida espiritual é você estar nessa sintonia com Deus para sempre, irmãos. Não é a sintonia com Deus só aqui na igreja, não. Olhe para mim, por favor. Não é a sintonia com Deus só aqui na igreja, e depois que passar daquela porta para fora, você não se lembrar mais, e vier a se consternar, e vier a se quebrantar só no próximo culto. Mas que vocês saiam daqui hoje quebrantados, contritos, humilhados. Que vocês reconheçam a necessidade do perdão, a necessidade da libertação, a necessidade da quebra da maldição. Pastor, minha vida está amaldiçoada. Então Jesus quer te libertar da maldição do pecado. Diga glória a Deus. E ele fala com essa mulher, vamos em frente. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha o quê? E não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o quê? O que tem a ver, irmãos? Olha para mim. olha como é que Jesus tocou na ferida dela. Ela falou uma coisa, Jesus pediu o quê? Chama seu marido. Ele não quis acusar, você não tem marido, você é uma mulher que teve vários homens, você é uma mulher que vive em adultério, em prostituição. Mas ele falou o quê? Chama o teu marido. Jesus falou do adultério dela, indiretamente. Vocês estão entendendo? Digam amém. Às vezes, irmãos, a pregação não precisa te acusar diretamente, mas nas entrelinhas a mensagem é para você. Quando o pastor fala, está faltando perdão, mas ele não acusou ninguém, mas alguém está faltando ser perdoado por você. Quando a gente fala no adultério, ele não está acusando, mas ele está mostrando que existe o pecado. Porque Jesus não vai acusar ninguém, não. Ele não acusou ninguém no ministério. Você pode olhar a Bíblia e ver em qual passagem da Bíblia que Jesus disse assim: você é isso. Não, simplesmente ele disse: eu não te condeno, mas vá e não peques o quê? E não peques mais. Vai e não peques mais. Olha o que ele está falando. Vai e chama o teu o quê? O teu marido.
Aí o que despertou nela? A consciência. E eu tive uma opção de homem, mas nunca tive o quê? Pastor, eu tive uma opção de mulher, mas nunca tive esposa. E continua tendo até hoje. Amém? Vai e chama o teu o quê? E vem o quê? Vem cá com o seu marido. Aí ela ia trazer quantos homens? 5. A mulher respondeu e disse: não tem o quê? Jesus disse o quê? Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o quê? Não é teu marido. Isso dissestes com o quê? Aí ela falou assim: o senhor é profeta. Vocês estão entendendo, irmãos? Precisou despertar o quê, pastor? A consciência. A consciência daquela mulher foi alertada. A consciência dela foi alertada para o pecado que ela estava cometendo, porque o pecado estava camuflado. E é isso que o Evangelho faz. É isso que a lei faz. Ela coloca o pecado, ela expõe o pecado, ela desvenda o pecado, ela desnuda, ela tira, ela coloca o pecado, ela expõe. Diga glória a Deus. Quando a gente entra na igreja, Deus ele sabe de tudo e ele começa a falar. É só a igreja estar dentro do propósito. Quando você vem para a igreja e a gente se reúne no propósito espiritual, a consciência começa a ser iluminada pela lei, pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Para quê? Para limpar o quê? Para limpar a alma. Essa mulher precisava limpar a sua alma. Então Jesus usou a consciência dela, e ele era o próprio Espírito Santo hoje. Jesus estava ali, então não precisava do Espírito Santo. Ele fez o papel do Espírito o quê? Do Espírito Santo. Só que hoje quem convence do pecado, eu li no início da reunião, é o Espírito. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Mas Jesus usou a lei. Jesus falou: você é adúltera. Jesus ativou a consciência dela de que ela era o quê? Adúltera. E é isso que acontece, é esse processo que acontece quando nós estamos aqui na igreja. Começa, não é acusação, é o esclarecimento da sua condição, é a revelação da maldade. Não é a revelação do dinheiro que vai sair, não é a revelação de que Deus vai pagar a dívida do banco, não é essa a revelação. A revelação do Evangelho é justamente do pecado que está oculto, do pecado que está sendo escondido. Para quê? Para você reconhecer a necessidade da libertação, a necessidade do perdão, para que você possa alcançar a salvação que é oferecida por Deus. Diga glória a Deus. Então Jesus toca na consciência dela. O Espírito Santo começa a bombardear a convicção. Jesus bombardeou. Jesus começou a bombardear. Você teve 5. Olha a convicção que Jesus estava querendo levar aquela mulher, que ela estava no pecado. Você não teve 1, não, você teve 5 maridos, e o que está com você agora também não é o quê? Não é o seu marido. Então se convença que você está errada. Nós estamos aqui, irmãos, a melhor graça é reconhecermos que nós estamos o quê? Errados, mas convencidos. Convencidos em que sentido, pastor? Reprovar o mal que nós estamos praticando. Não é simplesmente reconhecer, eu estou errado. Não, eu estou errado e eu quero largar este erro. Eu quero me livrar deste erro. Eu quero me livrar deste mal. E isso agrada a Deus. Diga glória a Deus. Isso vai fazer com que Deus te liberte de verdade. Você tem que abrir o seu coração.
Você tem que abrir a caixa preta. A mulher abriu a caixa preta e falou assim: olha, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido, isso disseste em verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és o quê? Que és profeta. Vocês estão entendendo? Amém? Eu não vou passar daqui não, irmãos. Eu quero que você permita que Deus alerte a sua o quê? A sua consciência, porque tem muita coisa camuflada aí. Você vai orar a Deus: Senhor, ilumina a minha consciência com a tua lei, com a tua palavra. Eu quero conhecer os seus mandamentos. E o Espírito Santo bombardeia, lança a bomba da convicção, porque eu quero me render, eu quero me converter. Me faça enxergar toda a maldade que há no meu coração. É isso que Jesus faz, irmãos. É isso que o Evangelho faz. Não é esse evangelho de materialismo. Deus está preocupado com a sua condição espiritual. Se você estiver bem espiritualmente, a casa sua vai estar bem, a família vai estar bem, os caminhos vão se abrir, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque Deus estará no controle. Glória a Deus. Deus vai estar no controle, Deus vai estar reinando. Jesus queria reinar na vida dessa mulher. Jesus quer reinar na nossa vida, mas você precisa abrir o seu coração e abrir a sua mente. A sua consciência tem que julgar, ela tem que voltar a julgar, ela tem que ser preparada, e ela só é preparada quando ela recebe a lei de Deus. Eu preciso saber que o que eu estou fazendo está o quê? Errado. Eu preciso saber que o que eu estou fazendo está o quê? Está errado. Para você se libertar, irmãos, você precisa reconhecer que está o quê? A consciência vai gritar: adúltero. A consciência vai gritar: ladrão. A consciência vai gritar: mentiroso, falso, covarde, medroso, frouxo. Amém? A consciência vai gritar. Por quê, pastor? Porque ela foi preparada. Porque ela foi chamada à recordação. Aí ela grita, ela denuncia: prostituta. Amém? Ela denuncia: mentirosa. Ela começa a denunciar, irmãos: assassino. Você matou, ninguém viu, mas Deus o quê? Deus sabe, irmão. Você mandou matar, mas ninguém viu, mas Deus o quê? Você precisa do perdão. Você precisa do arrependimento. Porque a justiça daqui falha, mas a de Deus o quê? Por quê? Porque Ele sabe o quê? Tudo. Jesus sabia da vida dessa mulher. Jesus sabia de tudo. Você teve 5. Não foi ela que disse, não. Jesus disse: você teve 5. Ele sabe quantos erros. Ele sabe tudo, irmão. É isso que você tem que entender, pastor. Jesus sabe de tudo, sabe. Amém? A alma recebe a revelação. A consciência descobre o pecado. A lei é o meio de convicção para que o Espírito Santo convença. Para que você seja convencido, você vai precisar de quê? Da palavra. Por isso que é bom estar na igreja onde se prega a palavra. Porque senão você não vai saber de quê? Você não vai saber de nada. Você não vai receber revelação do seu estado. Você não vai reconhecer o mal que está dentro do seu coração, porque a sua consciência, ela vai continuar apagada. Ela vai continuar apagada porque não existe pregação. Jesus pregou para ela. Jesus fez essa mulher enxergar coisas espirituais. Você precisa do dom de Deus. Esse dom de Deus vai acabar de uma vez por todas com a sua sede.
mas ele não estava falando da sede da água natural, ele estava falando da sede espiritual que essa mulher tinha. E nós temos a sede espiritual, irmãos, e não reconhecemos isso. Por quê? Essa obscuridade é causada pelo próprio diabo. O príncipe deste século cegará o entendimento dos descrentes para que não vejam a glória de quem? A glória de Deus. Mas numa outra passagem, Paulo diz aos coríntios que eles têm que levar o pensamento cativo a Jesus Cristo. O pensamento tem que ser levado cativo a Jesus, ou seja, preso. A minha mente tem que estar em Cristo de uma vez por todas. Digam glória a Deus. Jesus esclarece para ela. Amém. Pastor, a convicção, ela vem antes da conversão? Sim. A convicção é que leva você ao arrependimento. Amém. A convicção que leva você ao arrependimento, a você saber da necessidade que você tem para ser salvo. Eu preciso de salvação. Mas você primeiro tem que reconhecer, a sua consciência tem que te acusar, a sua consciência tem que pesar, a sua consciência tem que te julgar. É essa autoanálise. Quando a consciência te julga, irmãos, não é ninguém que está te julgando, é você mesmo que está se julgando. É o autoexame. É o autoexame que Paulo fala antes da ceia. Examine-se o homem a si. É isso que Deus quer, que nós tenhamos condições de nos examinar, mas pela luz de quê? Pela luz da palavra, que é a voz do Espírito Santo. Essa palavra é espiritual, irmãos. O evangelho é espiritual, os mandamentos são espirituais. Nós temos que primeiro ter consciência do pecado. Nós temos que ter a ativação da consciência com a lei de Deus. Foi o que Jesus fez com ela. Você tem que saber que você é adúltera. Mas ele falou de uma forma suave, porque é assim que Jesus faz. Chama o seu marido. Será que Jesus não sabia que ela não tinha marido? Claro que sim. Mas ele precisava despertar a consciência dela que ela era o quê? Que ela era o quê? Que ela era uma prostituta. E eu tenho certeza que hoje Jesus está despertando cada consciência aqui em relação ao pecado que há no coração. Hoje Jesus está esclarecendo isso aqui. Ele ativou a consciência com a lei. Ele fez aquela mulher enxergar a gravidade do pecado e a necessidade da justiça de quem? Da justiça de Deus, que é Cristo para te salvar. Você não tem como produzir essa justiça, mas para alcançá-la, primeiro, você tem que se examinar e reconhecer a maldade que está no seu coração e dizer, não, realmente isso é algo mal que eu tenho praticado e eu quero confessar isso para Deus, arrependido. Aí a salvação entra na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.